Oi pessoal, meu nome é César Pesotti. Eu decidi gravar esse vídeo para expor um pouquinho de algumas questões sobre as queimadas, sobre a Amazônia, e sobre tudo isso que está sendo tão comentado no mundo e que, sinceramente, eu acho muito bom que esteja. Mas vocês vão entender melhor mais para o final, tá? A minha posição e quais são as realidades, tá? O que eu vejo é muito debate em cima de ideias políticas, né? Eu concordo com o presidente, então eu acho que tá tudo uma maravilha. Não, eu não gosto do presidente, ele é um mentiroso, então o país está acabando. Eu não gosto muito disso, sempre fui das ciências, gosto de fazer a coisa pela ciência e não pelo folclore, e fui atrás dos números e queria compartilhar algumas coisas com vocês da minha pesquisa. Acho que é legal vocês compartilharem com pessoas aí que vocês conhecem, tá? Então, deixa eu começar aqui. Primeira coisa que eu fiz foi dar uma checada na área, né? Na área total da Amazônia, né? A Amazônia tem uma área de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É uma área, assim, bem grande, tá? A maioria de vocês pode ter uma primeira reação do tipo, não interessa que é bem grande, o que importa é que uma parte está se perdendo e isso é muito grave. Sim, eu já vou chegar lá. Acompanha meu raciocínio. Por exemplo, né, a área de Portugal é uma área de 92 mil quilômetros quadrados. Então, vou pedir perdão, aí tem um cachorro aqui do meu vizinho, eu tô que nem o tiozinho Barolo, né? Quem assiste o canal do Barolo, ele tem o Fagner, o amigo dele, eu também tenho o meu aqui. Vamos embora, porque não dá para esperar ele parar de latir. Só para colocar aqui uma calculadorinha, vamos colocar aqui os 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados da Amazônia, tá? Dividir aqui por um Portugal de 92 mil, e cabem 60 Portugais dentro da Amazônia, né? Assim, é uma área muito grande, né? Acho que a gente tem que começar partindo desse princípio para chegar na conclusão que eu cheguei no final, vocês vão acompanhar. Por exemplo, tá? Se a gente colocar a área dos Estados Unidos, tá? A Amazônia ela chega a ter mais da metade da área total dos Estados Unidos. E aqui nós estamos falando da metragem dos Estados Unidos inteiro, ou seja, conta a área do Alasca, que é um estado enorme, né? Não sei exatamente a área do Alasca, pra gente, né? Para quando a gente fala de área, olha lá, só o Alasca tem quase 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, 1,7, vamos pensar aqui em 8 milhões, os Estados Unidos sem o Alasca, que seria aquela imagem que a gente tem, né? Essa aqui. 7 milhões. Então, quando a gente fala da área da Amazônia, vou colocar aqui de novo na tela, estamos falando de algo que é mais da metade de todo o território americano. É muita área, tá? E se você colocar como bacia amazônica, é ainda maior, porque a bacia amazônica é bem maior. A bacia amazônica é quase do tamanho dos Estados Unidos, né? Porque a bacia amazônica invade as áreas do Cerrado e outras vegetações em volta. Então, é uma coisa muito grande. Beleza, chegamos nessa conclusão juntos, tá? Vamos falar um pouco de ritmo de desmatamento, tá? Se você der uma pesquisada, vou até voltar aqui essa página, você pesquisar por ritmo de devastação da Amazônia, você vai achar vários números diferentes, tá? O que, aliás, é uma coisa bem estranha, mas tudo bem, é porque uma das polêmicas que está havendo é justamente os métodos de aferição disso, e realmente eu acho que é uma coisa meio polêmica. Eu resolvi pegar os números que aparecem como maiores, né? Porque eu acho que a gente tem que partir dos princípios, assim, de que, vamos dizer que, vamos pegar o pior dos cenários, tá? Então eu achei esse texto aqui, que diz que, deixa eu só achar aqui, né? Agora eu saí, perdi um pouquinho. Falando do desmatamento, que caiu bastante num tempo, depois voltou a subir bastante, né? E aqui tem um gráfico, isso, achei. Para vocês verem, né? Em 2004, a gente chegou a ter 27 milhões de quilômetros quadrados, 27 mil quilômetros quadrados, perdão, vou falar de novo aqui. 27 mil quilômetros quadrados, 27 milhões de quilômetros quadrados é mais do que a Amazônia, né? Não dá. 27 mil quilômetros quadrados em 2004. Esse número, graças a Deus, aí caiu bastante, né? Aqui ele está falando da redução, né, até 2012, e a coisa se estabilizou, voltou a crescer um pouco em 2018, e acho que quando terminar 2019 nós vamos ter um número maior, vamos dizer que seja 25% maior, que a gente feche o ano aqui com 10 milhões, 10 mil, oh meu Deus, estou com 1 milhão na cabeça, 10 mil quilômetros quadrados perdidos nesse ano, tá? Então, é bem ruim, mas eu já vou explicar para você porque que eu acho que é um ruim, que a gente tem que relativizar algumas coisas, sem achar que não devemos combater, tá? Isso eu vou mostrar também numa página que eu separei aqui, a importância do combate. Mas vamos lá. Vou partir dos 5 milhões e meio, tá? Não vou colocar os 7 milhões da bacia amazônica. Vamos nos 5,5, que assim, eu tô partindo do pior cenário possível, tá? E vamos dividir isso aqui por 10, tá? Por 10, né, mil aqui, vamos dividir por 10 mil quilômetros por ano. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a quantidade de anos que a floresta sumiria se ela continuasse perdendo a área de 10 mil por ano, que cá entre nós não é nem a média dos últimos anos. Mas vamos lá, vamos dizer que piorou e tal.
Nós estamos falando de 550 anos para comer toda a floresta. Só que assim, comer toda a floresta seria uma coisa muito grave, tá? Vamos falar assim, vamos dividir isso aqui por 3, que já é muito grave. Vamos dizer que nós vamos perder 1/3 da floresta em 183 anos, tá? É grave, é ruim, mas não é o que está sendo falado. Eu já ouvi, e você também, que está vendo esse vídeo, gente falando que daqui 10 anos a Amazônia vai acabar, daqui 15 anos a Amazônia vai acabar, tá? Então, primeiro mito a ser derrubado. Não é assim. O melhor jeito de encarar um problema é encarar ele de frente com a realidade dele, tá? Se a gente mente ou aumenta o problema, a gente encara o problema de forma errada. Então, para resolver o problema, a gente tem que ver a verdade. Então, é isso aqui. Isso é ruim? Isso é péssimo. A gente quer, daqui 180 anos, não ter mais 1/3 da Amazônia? Não, a gente não quer. E eu vou mostrar para você agora por que isso não vai acontecer, tá? Acompanhe aqui comigo que você vai entender. Eu tenho aqui alguns dados da Amazônia, tá uma coisa feia aqui, tá, do meu Google Drive, mas é porque eu anotei dados desse vídeo aqui, tá? Que é um vídeo que eu recomendo bastante vocês procurarem, mas eu vou dar um play aqui para vocês verem comigo, porque dura só 2 minutos, então eu acho que vale a pena. Essa é a senadora Soraya Tronic, desculpa, não sei como é que fala exatamente o nome dela, ela é do Mato Grosso do Sul, e ela trouxe alguns dados do Embrapa e da NASA sobre a questão do desmatamento, tá? Vamos assistir junto, e assim, se você já vai partir do princípio de que ela é do PSL, ela é do governo, ela é do Mato Grosso, bom, então se todo mundo está mentindo, não dá para fazer pesquisa nenhuma, né? Eu vou ter que confiar que os dados do Embrapa e da NASA devem, se estão errados, pelo menos estão perto do que é o certo. Em 2018 foram divulgados dados atualizados coletados pela Embrapa Territorial a partir das informações mantidas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, o SICAR, pelo Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Os dados da Embrapa apontam: a área total destinada à preservação, manutenção e proteção da vegetação nativa do Brasil ocupa 66,3% do território. Nesse número estão os espaços preservados pelo segmento rural, as unidades de conservação integral, as terras indígenas, as terras devolutas e as ainda não cadastradas no SICAR. Elas somam 631 milhões de hectares, área equivalente a 48 países da Europa somados. Em fevereiro de 2018, agricultores, pecuaristas, silvicultores e extrativistas destinavam à preservação da vegetação nativa mais de 218 milhões de hectares, o equivalente a 1/4 do território nacional, 25,6%. Em média, é como se cada produtor rural brasileiro utilizasse apenas 50% de suas terras. A outra metade é ocupada com áreas de preservação permanente, às margens de corpos d'água e topos de morros, reserva legal e vegetação excedente. O Centro de Pesquisa estimou o valor do patrimônio fundiário imobilizado em preservação ambiental e chegou à cifra de 3,1 trilhões de reais. Em 2016, a Embrapa Territorial já havia calculado a ocupação com a produção agrícola em 7,8% do território nacional. Dados da NASA de dezembro de 2017 chegaram praticamente ao mesmo resultado da Embrapa. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, o Brasil utiliza apenas 7,6% do seu território com lavouras, somando 63.994.479 hectares e preserva 66% do seu território. Os dados da NASA apontam ainda que a maior parte dos países utiliza entre 20% e 30% do território com agricultura. Os da União Europeia usam entre 45% e 65%. Os Estados Unidos, 18,3%. A China, 17,7%. E a Índia, 60,5%. Apesar dos dados da Embrapa e da NASA, existe... Pronto, gente, tá bom. Agora ela vai começar a falar de algumas coisas, de comparar com quanto que outros países... eu não gosto muito disso. Não me interessa se os caras lá destruíram. O que importa é que a gente não tem que destruir, tá bom? Concordo com isso. Só vou fazer um apanhado aqui de alguns dados que ela trouxe, tá? E assim, e se você acha que isso aqui não deve ser levado em conta, porque tem um loguinho do Bolsonaro no canto, porque ela é senadora do PSL, porque ela tá falando mentira, eu só quero lembrar uma coisa. Ela tá lendo um relatório, ela não tá fazendo um discurso inflamado só pra, baseado em nada, baseado em coisas que ela acha. Eu nem conhecia essa senadora, pra falar bem a verdade, tá? Não tenho procuração pra defender o PSL também, mas... se a gente partir desse princípio, ela tá mentindo, bom, ela tá lendo um relatório, né, gente? Então, se eu partir desse princípio de time, você é do time Bolsonaro, tá? Então não dá pra debater, tá? Tô tentando debater sem time, tá? Só pra deixar claro. Vamos lá. Coisas que ela falou que eu anotei, tá? Segundo a Embrapa e a NASA, a área preservada, o Brasil preserva hoje 63% do seu território. Isso é a soma de, errinho aqui, de propriedades rurais, pela lei de proteção, que, ou seja, propriedades rurais têm que deixar um percentual da sua área protegida, mais as unidades de conservação integral,
mais os territórios indígenas demarcados, mais as terras devolutas, sinceramente não sei exatamente o que é isso, e mais as terras não cadastradas no CIPAR. Isso constituem 631 milhões de hectares, o que, segundo ela, é a soma da área de 48 países da Europa somada. Tá? Hectares, 631 milhões de hectares. Eu até deixei aqui hectare para quilômetro quadrado. Vamos ver quantos quilômetros quadrados são 631? 1, 2, 3, 1, 2, 3. São exatamente 6 milhões e 310 mil quilômetros quadrados. É uma região maior do que a Amazônia, preservada por lei. Aí você vai dizer para mim, nossa, César, você é um ingênuo, porque é óbvio que boa parte dessa parte preservada por lei está sendo queimada, não é fiscalizada. Claro, eu sou ingênuo, mas nem tanto. Tá? O que eu quero dizer é que, em termos de ação pública, ação oficial, a posição do governo do Brasil é que nós defendemos e não queremos perder esta área. Isso já vai levar para o fim do meu raciocínio lá na frente. Essa é a posição oficial do Brasil. A gente defende essa área. Tá? Não existe uma política de Estado invadindo essa área. Existem crimes, ou seja, gente na ilegalidade cometendo crimes contra esta área. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos continuar com esses números que ela trouxe. Tá? Em fevereiro de 2018, segundo o relatório dela, agricultores, pecuaristas, bom, vocês estão entendendo, áreas de preservação significavam 218 milhões de hectares, o que significa 1/4 do território nacional. Área de preservação permanente, reservas legais, ocupação agrícola, reserva legal, perdão, aqui embaixo. Ocupação agrícola é de 7,6% do território brasileiro. Tá? E aqui, de novo, tem uma afirmação da NASA no relatório que o Brasil preserva 66% do seu território, ou seja, 63 milhões de hectares. Tá? Esses são os números, ou seja, vamos derrubar a tese de é uma política de Estado brasileira derrubar a Amazônia, etc. Não. Existem crimes sendo cometidos, são gravíssimos, e talvez o governo tenha cometido o pecado de ser um pouco afrouxado nesse combate. Tá? É aí que nós temos que bater no governo. Como está esse combate? Agora, se a gente fica gritando mentira, o governo é política do governo devastar a Amazônia, a gente não está sendo produtivo no combate. Mas vamos lá, eu ainda tenho mais coisa aqui. Eu estava conversando com a minha esposa sobre tudo isso, e ela ainda falou assim, pô, se for o caso, os gringos vão ficar com a Amazônia e tal. Não, de jeito nenhum, a gente não pode deixar. Se for o caso, a gente joga uma bomba atômica na Amazônia e não fica com a gente, também não fica com ninguém. Bom, primeiro, eu não concordo de forma nenhuma com isso, nem ela, tá? Ela falou mais na base da brincadeira, porque ela falou assim, a gente joga uma bomba atômica. Eu falei, pô, Ângela, mas uma bomba atômica não faz cosquinha na Amazônia. E aí ela tomou um choque. Ela falou assim, como não faz cosquinha na Amazônia? Eu falei, não faz cosquinha na Amazônia. Uma bomba atômica não faz nada na Amazônia. E ela não quis acreditar. Eu falei, olha, começamos a pensar em bomba atômica. Eu lembrei do evento de Tunguska. Quem nunca ouviu falar pode pesquisar. O evento de Tunguska foi uma explosão de um meteoro no céu da Sibéria em 1908, em junho de 1908, que devastou uma boa parte da floresta da Sibéria. Tá? É tida como a maior explosão já havida, já que se tem notícia. E para vocês terem uma ideia, é estimado... cadê aqui? É estimado que a potência da explosão de Tunguska gerou uma energia cerca de 1000 vezes maior do que a bomba atômica soltada em Hiroshima. 1000 vezes a bomba de Hiroshima. Vamos ver o que ela fez com a floresta da Sibéria? Ela é uma explosão muito... Desculpem. Ela achatou, né? Porque ela derrubou, as árvores ficaram horizontais no chão. Assim. 2.000 quilômetros quadrados de floresta. 2.000 quilômetros quadrados de floresta. 2.000 quilômetros quadrados de floresta é cerca de... Vamos pegar a calculadora de novo? 5 milhões e meio dividido por 2.000. Tá? Você teria que tirar 2.750 vezes o evento de Tunguska, que é a maior explosão da história, para acabar com a Amazônia. Você vai falar, nossa, mas acaba... tá vendo? Não, quer ver? Vamos dividir por 10. Se acontecesse o evento de Tunguska 275 vezes em cima da Amazônia, acabaria com 1/10 da Amazônia. A gente ainda teria 9 décimos. Eu conversando sobre isso com uma pessoa pela internet, a pessoa colocou assim para mim, César, tudo bem, mas... Tudo bem, você diz que o que está acontecendo, o que está sendo queimado, é só um pedaço de um bolo. Mas ainda assim, quando você come um pedaço do bolo, o que sobra é menos bolo, o que é triste. É uma boa frase. Em termos de argumentação, é uma boa frase. Mas não é um bom argumento. E eu respondi na hora. Olha, essa tua analogia do bolo é o seguinte. Um pedaço de bolo, eu fico com menos bolo. Mas aí a gente tem que ver que bolo que nós estamos falando. Tá? Esse aqui é o maior bolo já feito no mundo. Então, se você pegar um pedaço de bolo e o que sobra são 9 bilhões de pedaços de bolo,
O resultado final é que você continua tendo a mesma quantidade de bolo que você tinha antes. Aí você vai falar pra mim, mas César, você acabou de falar que a Amazônia está diminuindo sim, 20 mil quilômetros quadrados por ano, isso é muito ruim, em 180 anos a gente vai perder 1/3 da floresta. Calma, que eu vou chegar lá nesse exato momento. Deixa eu só ver em que... Oh Deus, amado, em que... Aqui. Então vamos lá. Gente, isso aqui é uma ilustração da área da Amazônia. Em verde mais escuro aqui a gente tem os parques, as reservas e terras indígenas. Em verde mais claro a gente tem a floresta, que em tese não é preservada, legalmente pelo menos. O amarelinho é a área de cerrado, tá? E tudo isso que você está vendo é a chamada Amazônia Legal, tá? Então vamos lá. Focos de incêndio é o que está em vermelho. Nossa, só olhando, parece horrível. E é horrível. Por isso eu deixei isso aqui. Gente, se você vive numa cidade que tem muita queimada, e acredite, eu vivo, a queimada ela é um negócio terrível para a saúde pública da população. Eu trabalhei muito tempo como Uber aqui na minha cidade. A coisa que eu mais fazia na época do inverno era ficar levando gente pro posto de saúde, porque tava com problema respiratório. Porque aqui, aí você vai falar, onde você mora? Você mora na Amazônia? Não, eu moro em São Paulo, em Bragança Paulista. Que é uma cidade que, infelizmente, tem muita queimadinha. Você vai falar, queimadinha pequena, né? Vem ver o céu de Bragança como é que fica. Principalmente nos bairros em volta da cidade, nessas épocas. Porque o pessoal faz roça, fica queimando as coisas, sai do controle e os bombeiros passam o dia inteiro apagando foco de incêndio. Só que a população sofre demais com esses incêndios. Demais. Então eles têm que ser combatidos. Eles são um problema de saúde pública. É um problema terrível. Terrível, tá? Então, independente do que você acha, se você concorda com se as mudanças climáticas o aquecimento global existe ou não existe, eu não quero entrar nisso nesse vídeo, tá? Não é o caso. Existe uma questão real. As queimadas são terríveis para as populações locais. Existe uma questão não tão real. As queimadas estão ameaçando o futuro da Amazônia. É disso que eu tô falando nesse vídeo. E o que eu quero mostrar... Vamos voltar lá para o nosso mapa. Nossa, eu não acho o mapa. Tá aqui. Vamos voltar lá para o nosso mapa. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. As áreas que tem focos de incêndio, tá? Eu não sei exatamente de que ano é isso aqui, mas na verdade não me interessa muito, tá? Você vê que há mapas em que a coisa é diferente. É menos, o do G1 já é mais, a gente sabe como é. Mas vamos pegar o do G1, que é para ninguém falar que foi tendencioso. O que acontece com as queimadas e com a ocupação da Amazônia? Aqui existe o estado do Mato Grosso, tá? Aqui existe o estado de Rondônia. Aqui o estado do Pará, né? O estado do Amapá, o estado do Maranhão e tudo mais. Essas regiões, ou seja, o Outer Ring, a parte fronteiriça da Amazônia, é aonde há cidades grandes que fazem fronteira com a Amazônia. Então eu vou dar um exemplo para você. Belém, Cuiabá, Boa Vista, a gente está vendo aqui a área de Roraima. São cidades grandes, tá? Porto Velho, perdão, cliquei errado aqui. É pro mesmo. Porto Velho, Rio Branco, tá vendo aqui é Rio Branco, aqui é Porto Velho. São os focos. Por quê? Porque essas são cidades grandes, ou nem tão grandes às vezes, que claro que a cidade vai expandir em direção à floresta. Óbvio. Isso, gente, não tem como ser diferente. Aí você vai falar, mas é um absurdo, então vai acabar com a floresta. Não, a cidade de Cuiabá, ela nunca vai ficar do tamanho do estado do Texas para comer um pedação da Amazônia. E se ela ficasse do tamanho do estado do Texas, ainda assim ela ia comer pouco da Amazônia. E não é real. Aí você vai falar, não, mas vai comendo cada vez mais. Não vai, porque ninguém tá indo lá fundar a cidade nova no miolo. Hoje já existe a preservação, o conceito de preservação. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Não é uma política de Estado, existem áreas de preservação. Então ninguém vai vir aqui no miolo e fundar uma nova cidade que vai virar uma cidade grande, que vai virar capital de Estado, que nem aconteceu no Tocantins, que vai comer floresta para poder crescer. Essa parte aqui, o inners, a parte interna da floresta, ela vai ficar aí para sempre, desse jeito. Teria que ter uma ação muito criminosa. Teria que ter 250 bombas nucleares por ano aqui para acabar com isso. Não vai acontecer. Este ritmo de desmatamento que está ficando aqui numa escala, ele vai certamente diminuir cada vez mais. É a tendência mundial. Existe uma conscientização, inclusive do governo, que é o que eu falei para vocês lá no começo, no vídeo da senadora. Ninguém vai vir fazer cidade nova aqui. Se você joga algum desses jogos, tipo Civilization, Age of Empires, vou fazer uma figura aqui do jogo. Ninguém vai vir com um colonizador aqui, colocar cidade aqui agora, essa época. Isso aconteceu lá em 1800 e qualquer coisa. Agora, existe um perigo. Tem sim alguém vindo aqui e pegando área nova aqui no miolo. São algumas dessas ONGs que dizem lutar pela floresta. Tá? Aí você vai falar, tá acreditando no que o governo tá falando, não sei o quê. Não, eu não sou disso, eu não gosto de acreditar. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: você precisa ouvir alguém local, alguém regional, e de preferência alguém que não seja jornalista e nem político, porque essas pessoas têm viés. Tá? O ideal é pegar alguém, um ancião ou um morador que já está lá nessa época há muito tempo. E eu achei um vídeo muito interessante de um morador lá da região do Araguaia, Tocantins com o Pará ali, para quem não sabe, o Araguaia faz essa fronteira.
E ele fala uma coisa muito interessante, gostaria que vocês ouvissem aqui comigo. Vamos lá. Soldado 370, Reginaldo, se apresentando. Você nem está dando para ouvir minha voz direito aí. Vocês têm capta a voz, não. Tá eu e minha mulher aqui na beira do Rio Araguaia. Nós moramos aqui na beira do Rio Araguaia. Aqui é a região amazônica, ali do outro lado é o Pará. É o Pará, ali do outro lado. E eu trabalho aqui nessa região. Conheço isso aqui há mais de 30 anos. O que me preocupa aqui não são as queimadas, não, porque isso aqui toda a vida teve, porque a Amazônia não é só floresta. Quem conhece isso aqui sabe que a Amazônia, ela é floresta, cerrado, campo, ela não é só floresta. A região da Amazônia é assim, inclusive a região que mais, o lugar que mais está queimando lá não é floresta. Pastagem, campo, cerrado. Bom, isso é normal, todo ano queima muito aqui, essa região. Ainda fazem muita roça de toque, muita. Aqui é um lugar abençoado por Deus, natureza perfeita, que tem de tudo, muitos minérios. Há 12 anos atrás, mais ou menos, teve umas empresas aqui e mapearam todo o minério. Aqui essa região, particularmente, ela é muito rica em zinco e cobre. Aqui onde nós estamos. Desse lado de cá, que é o lado do Tocantins. Ali do lado do Pará, ali tem muito ouro. Muito ouro. Foi tudo identificado e tudo mapeado. Mas eu tenho uma teoria sobre essa onda aí da Amazônia. E quando chegar num lugar, eu vou postar esse vídeo para vocês analisarem. Essa onda de informações aí, de coisa errada que tem na Amazônia. Eu assisti essas ONGs crescerem aqui na Amazônia. Eu assisti elas chegarem, iludir ribeirinho, promover a qualidade de vida que eles falam, através de aliciamento. Eles aliciam de menor, aliciam pessoas. Aqui tem ribeirinho que mistura, aprendeu a misturar com eles, aprendeu a misturar água com gasolina, para tirar daquilo ali um líquido para eles beberem, eles embebedam com aquilo, na falta da cachaça, embebedam com aquilo, mas vive pouco. Morre, deixa viúvas aí. É um povo que entrou aqui no Brasil através dessas ONGs, e tem ONG aqui que tem mapeado essa região toda aqui em microbacias. Mapeado em microbacias com pontos estratégicos e quais são os caminhos alternativos de chegar a esses pontos. É tudo mapeado, é uma verdadeira carta geográfica de guerrilha. É tudo carta geográfica de guerrilha. E as pessoas estão pensando que a França está lá do outro lado do Atlântico. Tá não. A França está bem ali, ó, na Guiana Francesa. Ali tem a Guiana Francesa, tem o Suriname, a outra Guiana, Guiana Inglesa. Ali, por ali, se chega a serra, na reserva da Serra da Raposa do Sol. Uma das regiões mais ricas em nióbio e tudo mais. Esse povo está preparando uma guerrilha armada aqui na Amazônia. Eles não estão preparando, não vai ser fácil retomar essa Amazônia para nós não. Não se iludam não, que não vai ser fácil, eles estão preparados para isso. A França, como eu disse, está bem ali. E eles estão iludindo ribeirinhos, tem um monte de ribeirinho que não quer saber de Brasil, pátria amada, não. Eles querem saber só do que eles têm ali naquele momento ali, porque foi o que ofereceram para ele. Discurso de liberdade. Isso aí pode tomar uma comoção de guerra civil. Pode estar preparado, que isso aqui não vai ser fácil tomar essa Amazônia para nós de novo, não. Não pensa que é só uma açãozinha do governo para chegar aqui, botar soldado aqui e achar que tá tudo bem. Os ribeirinhos estão do lado deles, a maioria deles. Esses 20 milhões de amazonenses aí, conta quase na metade que são deles. Não vai ser fácil, não. Você fala aí, ó, do PT aqui, pra essa turma aqui. Fala de estrangeirinho, fala de ONG aí pra você ver. Aqui tem fazenda aqui, ó, que foram tomadas e depois receberam agora reintegração de posse. Os caras não vão lá pra entrar porque tem medo deles. A gente vai, organiza, trabalha com fazendeiro aqui, nessas regiões aqui, já trabalhei muito aqui com muitos deles, marcando divisa para eles, porque os caras têm medo de ir lá marcar divisa. Não é que a gente não tem medo, não, a gente tem medo também. Mas é que a gente sabe conversar, sabe dialogar e tudo mais. Mas aqui é isso. Então eu andei afastado uns tempos aí, porque eu estive fora aí do ar uns tempos. Mas agora chegar num lugar que eu poder editar esse vídeo e postar para vocês terem uma ideia. Aqui é um soldado 370, amigo de vocês, que conhece isso aqui como ninguém, que fala sobre isso aqui. E que sabe o que é isso aqui. Nós temos aqui na Amazônia uma riqueza, enfim, importante para esse Brasil todo, para o mundo inteiro. Mas eles vão tomar isso aqui. Se nós não cuidar, não, eles vão tomar. Não pensa que vai ser fácil. Não pensa. Bom, basicamente era isso aí que eu queria que... Já falou que é importante aí. Tá? Ou seja, isso é uma posição de alguém que vive lá. Existem muitos outros interesses. Por isso que todos esses números, esses dados, são... Aí você vai perguntar pra mim, César, por que o pessoal lá da Globo, da Folha, da mídia, não faz exatamente isso que você fez?
levanta os números, vê o que é real, o que não é, o que é exagero, o que não é, papapi, papapá. Porque não interessa. Tem interesses por trás. Porque é o seguinte, o jornalista lá da Globo, ninguém é tão burro. O que eu quero que vocês entendam com tudo isso é assim, ninguém é tão burro. As pessoas são mal intencionadas. Por isso que a gente tem que abrir os olhos, tem que procurar informação por conta própria e tem que tirar as nossas conclusões, tá? Então, esse é o alerta que eu queria fazer pra você. Queria, sim, se você puder, passe esses vídeos para outras pessoas. Acho que é importante o brasileiro, em geral, comprar essa ideia. Para terminar, eu queria fazer uma reflexão, que é o seguinte, em qualquer país com um pouco mais de senso de nacionalidade, o que a França fez nesse mês de agosto, o presidente da França foi numa reunião do G7 para defender que o nosso país deveria perder 1/3 da sua área. Gente, isso era caso para declaração de guerra. É claro que nós não vamos fazer isso porque seria burro declarar guerra à França. Mas assim, no mínimo, o povo brasileiro tinha que estar indignado com isso. E não é o que eu vejo. Muita gente acha que, pô, ainda bem que tem o Macron para defender a Amazônia. Poxa, você está sendo iludido. E assim, para encerrar esse vídeo, que já ficou muito longo, se você acha mesmo que eu é que estou sendo iludido, que tudo isso que eu tô vendo aqui eu tô sendo iludido por um governo que é corrupto, por políticos que estão fazendo na minha cabeça, por bababá, comenta aqui e me ajuda a sair dessa ilusão que você acha que eu tenho. Porque pode ser verdade, eu já fui iludido, tá? Eu votei no Lula e defendi, até o mensalão eu defendia, tá? O PT. Ou seja, eu fui iludido já por bandidos. Então pode ser que eu esteja sendo iludido de novo. Então aí fica esse alerta e você pode me ajudar a sair dessa ilusão, tá bom? Mas acho que não. Acho que eu fiz a minha lição de casa, entendi o que está acontecendo, e gostaria de fazer esse alerta para você aí, tá? Analise esse mapa, analise esses números, procure outros. E é isso aí, gente. Mais importante não é nem Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou Lula livre, ou nada disso. Mais importante, gente, é compromisso com a verdade. Uma nação, uma sociedade só se constrói baseada na verdade. Quando ela se constrói baseada no folclore, em falácias, em discurso inflamado que não é baseado em relatório, em coisa séria, ela normalmente cai muito rapidamente. É o que a gente viu acontecer com a maioria dos governos totalitários na história do mundo, que procuram manipular e mexer com a cabeça do cidadão através de propaganda e ilusões, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa o tamanho do vídeo, mas acho que era necessário. Até o próximo. Valeu!